Estamos iniciando mais um vídeo no canal. Tenho certeza que se você entender tudo aquilo que vai ser falado aqui, explicado, a tua vida pode ser transformada hoje. Porque essa mensagem não é uma mensagem do Ramiro, mas é uma mensagem que traz uma ativação e uma transformação, porque é a palavra de Deus. Mas não é uma palavra com base numa religião, mas é a palavra com base em Jesus, naquilo que Ele trouxe pra gente, e muitas vezes nós não entendemos, e a falta de entendimento leva a gente a ficar preso numa religião, ficar preso numa situação ou numa circunstância. Por quê? Porque você ainda não tem o entendimento. O que nos liberta é o entendimento, não é o conhecimento. Então o conhecimento, ele é informação. Muitas vezes você tem até bastante informação, bastante conhecimento, mas o entendimento, ele vem pela prática. Quando você pratica a palavra, você começa a entrar num processo de libertação. Então essa transformação é um processo, e cada dia que você se rende mais a essa palavra ela te transforma de dentro para fora. Então hoje eu quero falar de uma história muito conhecida da Bíblia. Eu vou contextualizar a história do jovem rico. Se você quer saber a história inteira e se você quer ler essa história, ela se encontra lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16 até o 30. Muitas pessoas, ao lerem essa passagem, ela interpreta que a raiz de todos os males é o dinheiro. E na verdade Jesus, ele traz um entendimento muito simples, mas se não tiver a compreensão, a gente começa a entender de uma forma errada. E quando você entende de uma forma errada, você vai aplicar esse entendimento de uma forma errada também. Então hoje eu quero trazer um entendimento de uma forma simples, que pode trazer uma transformação ou uma percepção diferente, das vezes daquela que você teve um dia ou tem. Porque o dinheiro não foi o dinheiro que impediu aquele jovem de entrar ou acessar a vida eterna, mas foi o amor, foi o controle, foi a segurança que ele tinha no dinheiro. Então o dinheiro, ele tinha o primeiro lugar daquele coração daquele jovem. Então Jesus traz para aquele jovem um entendimento, e Jesus faz um convite para aquele jovem. Mas só que o coração daquele jovem não estava no reino, mas estava na segurança que o dinheiro proporcionava. Então, quando o jovem ele chega para Jesus, já iniciando o texto, ele diz: Mestre, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Ou seja, essa pergunta, perceba a estrutura dessa pergunta. O que eu devo fazer? Então, ele traz para Jesus algo. O que eu posso fazer? A salvação não é pelo que você faz, não é pelo que você tem, mas é por aquilo que você aceita, por aquilo que você crê, por aquilo que você se rende. Então, quando o jovem fala o que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna, essa resposta do jovem rico é uma resposta religiosa. E Jesus disse: se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. E o jovem diz para Jesus: quais? E Jesus então fala para ele: honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, todos os mandamentos que você já conhece. Então Jesus coloca esse mandamento para ele. E ele diz: todos esses mandamentos eu já tenho obedecido. O que ainda me falta? E Jesus diz para ele: se você quer ser perfeito. E aqui está o ponto central dessa passagem. Se você quer ser perfeito, essa palavra perfeição não é você não errar, mas essa palavra perfeição é você se colocar no lugar de filho maduro. Porque o religioso, ele ainda tem uma mentalidade de escravo. Porque o religioso, ele faz para ser aceito. O filho, ele faz porque ele é aceito. Então tem uma grande diferença quando a gente entende que eu não preciso fazer para ser aceito. Eu sou aceito não é porque eu sou bom, não é porque eu faço algo excelente. Eu sou aceito porque eu fui justificado por Jesus Cristo. Então a justificação através de Jesus me deu esse direito de ser aceito. Então sem a justificação eu não seria aceito. Então através de Jesus eu tenho direito, eu mereço, mas é pela justificação. Então quando a gente entende que é por Jesus e não pelo que a gente faz, a gente começa a entender esse lugar de filho. Jesus disse: se você quer ser perfeito, vende tudo que tem, distribui aos pobres e você terá um tesouro no céu. Ou seja, Jesus não estava atacando aquele jovem. Jesus estava apenas denunciando
o ídolo que estava no coração daquele jovem, que era a segurança na riqueza. Então, quando você quer acessar algo maior no reino espiritual, tudo aquilo que está no nosso coração, que não seja em primeiro lugar o reino, como a palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33, que fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Se o reino não estiver em primeiro lugar, você não acessa esse lugar. Por quê? Porque Jesus, ele veio para destronar o ego. Porque o ego, ele quer controlar, o ego, ele busca aceitação, o ego, ele busca o reconhecimento. Então, aquele jovem, ele queria o reino, mas ele não queria perder o controle do eu. Ou seja, ele não queria perder a ilusão do falso eu, que é o ego. Ou seja, ele queria o reino, mas queria estar no controle. E o reino não é controle, o reino é rendição total a um rei. E esse rei é Jesus Cristo. Então há uma diferença entre a salvação e o reino. Aquele jovem não era um jovem ruim, era um jovem bom. Aquele jovem, ele queria viver o reino, mas só que ele não queria desapegar daquilo que era um impedimento para viver o reino. Porque o reino você não controla, porque o reino você não busca aceitação, o reino você não busca o merecimento, o reino é uma rendição. Jesus foi um dos homens mais desprezados da sociedade na sua época. Por quê? Porque ele trouxe algo que desapontou os fariseus, os mestres religiosos, porque os mestres religiosos estavam esperando um líder político, mas Jesus veio como um líder espiritual para destronar do coração do ser humano o ego, aquilo que impede de acessar algo maior, não apenas um trono físico, mas um trono espiritual. Então Jesus veio para transformar o coração, não para transformar um reino físico, um reino político. Jesus veio para trazer uma eternidade nos corações daqueles que um dia estava preso atrás de um ego egocêntrico, um ego onde buscava aceitação. Porque os fariseus, os saduceus, todos aqueles mestres religiosos perseguiram Jesus. Porque Jesus, ele veio de uma forma que contrariou a expectativa daquelas pessoas. Jesus veio trazer um reino eterno. E esse reino foi pouco compreendido. Então, quando a gente volta para a história daquele jovem, aquele jovem saiu da presença de Jesus contrariado, porque Jesus pediu algo maior do que a moral. Jesus pediu rendição. Então, muitas vezes, Deus, ele não espera de nós uma vida perfeita. Ele não espera de nós uma vida que você não erre, mas ele espera de nós rendição. Então o ego, ele não perdoa, o ego, ele guarda o ressentimento, o ego, ele reage porque ele quer se defender. Jesus, quando ele era atacado, quando ele foi traído, quando ele foi desprezado, Jesus nunca reagiu no ego, mas Jesus, ele não reagiu porque ele sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é, você não reage. Jesus não reagiu porque ele sabia quem ele era, filho amado. E filho, ele sabe quem é. O escravo, ele não sabe quem ele é ainda. E é por isso que ele reage. Por isso que às vezes ele é rebelde. Quando Jesus era desprezado ou rejeitado, ele se firmava na sua identidade de filho. Porque o próprio pai diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, todas as vezes que você se sentir rejeitado, que você se sentir desprezado, ou às vezes você se sentir caluniado, ou que seja, você tem que entender que quando você é filho, você está sustentado pela a identidade de filho. Mas se você não entende quem você é, você vai querer reagir. E toda vez que você reage na raiva, na emoção, o ego está no controle. Quando o ego está no controle, você não vive o reino de Deus, mas você vive pelo controle do ego. Então, aquele jovem, ele tinha no seu coração o controle. Qual era o controle? O controle da riqueza. Porque aquilo trazia para ele uma segurança, ou seja, uma falsa segurança. E Jesus fala para ele: eu quero tirar essa falsa segurança e te dar algo que é eterno, que é algo que é seguro para você, mas você precisa seguir.
Então, quando a gente olha para esse jovem e vê essa passagem, esse jovem, quando foi desafiado a viver algo, mas para você viver algo, um nível maior no reino de Deus, você precisa desapegar aquilo que está em primeiro lugar no seu coração. Porque se você não tirar do coração o ego, se você não destronar para que Cristo reine através de sua vida, você não pode viver o reino, porque o reino é uma rendição e não é um controle. E quando a gente vai para uma outra parábola lá em Mateus 13, 44, quando fala que o reino do céu é comparado a um homem que, tendo encontrado um tesouro, ele saiu e vendeu tudo que tinha e comprou aquela propriedade. Ele saiu com muita alegria, porque ele encontrou um tesouro. Aqui, ele sai com alegria e vende tudo que tem e adquire aquele tesouro. Aqui, na história do jovem rico, ele sai triste. Por quê? Porque ele recusou o tesouro, porque o ego estava no controle. Já o outro, ele entregou tudo que ele tinha, porque ele viu que aquele tesouro era mais importante do que qualquer outra coisa. Então, quando você compreende o reino, nada mais importa, porque o governo total está sobre um rei, e esse rei governa todas as coisas. Então, quando Jesus ele veio na terra, e quando as pessoas não entenderam, elas foram rejeitadas. Por trás de toda aquela ignorância, ainda Jesus teve a paciência. Jesus olhou com os olhos do Pai, e mesmo sendo crucificado, mesmo sendo morto, Jesus ele não reagiu. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, ou seja, ele não reagiu, porque ele entendeu quem ele era. Quando você entende quem é, Deus faz justiça por você. Não é você que faz justiça. E Deus, ele sabe fazer justiça. Nós não sabemos fazer justiça. Quando nós entregamos, quando você não reage, entrega para o Senhor, Ele trabalha. É melhor quando Deus trabalha em nosso favor, quando nós reagimos pela nossa emoção. Porque quando nós reagimos pela nossa emoção, nós estamos sendo levados pelo ego e não pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8,14 que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então só é guiado pelo Espírito aquele que é filho, aquele que entendeu, aquele que tem o direito, mas não tem o direito porque ele é bom, ele tem o direito porque ele entendeu que ele foi justificado por Cristo. Já que ele foi justificado, ele se tornou então herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. A justificação, Jesus nos justificou. Então, pela justificação, eu sou merecedor de tudo aquilo que Deus tem para mim através do Filho Jesus. Agora, o escravo, ele não entende. Quando o escravo não entende, ele vive pelas regras, ele vive por uma religião, ele vive pelas emoções, ele vive controlado pelo ego e ele não rompe naquilo que Deus tem. Então, quando você entende que o Senhor não quer aquilo que você tem, ele quer tirar aquilo que está em primeiro lugar no seu coração. Porque Jesus ele não pode reinar através de nós se o primeiro lugar não for dele. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Então essa passagem não é sobre o dinheiro, mas é sobre quem está dominando a sua vida. Se você quer entregar ao Senhor tudo aquilo que você deseja, entrega aquilo que está em primeiro lugar. E a pergunta fica, o que está impedindo do reino se manifestar na minha vida e através da minha vida? É o medo? É a insegurança? É o status? É o controle? É o dinheiro? É a angústia? É o ressentimento? É a falta de perdão? É a culpa? Quando a gente é movido por qualquer uma dessas coisas, nós ainda estamos inexperientes no reino de Deus. Porque quem vive o reino de Deus não perde tempo com essas coisas, porque ele sabe quem ele é e ele continua cumprindo o seu propósito nessa terra. Então eu quero que essa palavra, eu espero que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração e trazer um entendimento, porque o que nos liberta não é o conhecimento, o que nos liberta não é uma prática religiosa, o que nos liberta é a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, que essa mensagem possa gerar no seu coração uma transformação.